Nós temos nos detido e refletido numa série sobre as questões teológicas mais importantes, o que nos importa saber. Há um conjunto de crenças hegemônicas, majoritárias, predominantes no mundo em que vivemos e que estão em conflito com aquilo que nós cremos. Pensei muito nesta série por causa de alguns conceitos que tenho ouvido e mesmo de perguntas. E uma pessoa muito dedicada, muito fiel a Deus, me fez essa pergunta: como o ser humano é mau? Ele não foi criado em imagem e semelhança de Deus. Eu tenho dificuldade de conviver com essa ideia sobre a maldade intrínseca, permanente, constante no ser humano. Para responder a perguntas desse tipo, então, e nos colocar numa teologia que seja bíblica e saudável, é que pensei nessa série. Nos ocupamos nas primeiras falando sobre Jesus, o Espírito Santo e o Pai. Obviamente não com a pretensão de esgotar o assunto. E hoje eu começo uma microsérie dentro dessa série, o que nos importa saber, sobre o ser humano, a antropologia bíblica. Não falaremos hoje do pecado, mas vamos começar falando da criação. Todos sabemos que um dos projetos mais bem-sucedidos no Brasil é o projeto Tamar, através do qual milhões de tartarugas já foram salvas. Milhões. O último número que eu vi era superior a 2 milhões. Nesses 30 anos do projeto, em 24 bases. Eu visitei algumas destas bases do projeto Tamar. A primeira foi em Guriri, município de São Mateus, onde eu nasci, mas eu não conheço São Mateus, só estive em Guriri, no Espírito Santo. E ali eu pude ver os ovos se abrindo e tartaruguinhas sendo levadas pelas areias até as ondas do mar a levarem ao fundo do mar e voltarem à sua vida. Vi isso também em Fernando de Noronha, vi isso também em Aracaju. E, de fato, todos nós admiramos as pessoas que pesquisam para proteger as espécies, sobretudo aquelas que nós, seres humanos, ameaçamos de extinção. Creio que Deus ama os golfinhos e as tartarugas. Não os fez para a destruição, mas para a vida. De igual modo, é óbvio, creio que os seres humanos não foram feitos para uma vida miserável, mas para uma vida que ateste que são, de fato, imagem e semelhança de Deus. Por isso, você e eu nos entristecemos quando vemos um animal, seja de que tipo for, de que espécie for, sendo maltratado, porque também eles foram feitos para serem felizes como animais. Ao mundo em geral, inclusive a nós cristãos em particular, penso que nos tem faltado uma teologia da criação, uma teologia bíblica da criação, que inclui as ondas do mar e os habitantes dos oceanos, a poeira da terra, com todos os pequenos animais que vivem nesta poeira,
o vento e todos os astros celestes. Tudo foi criado por Deus para terem uma vida digna, cada um segundo a sua espécie. Isso inclui o ser humano. E a Bíblia nos diz que nós somos o resultado da obra criadora de Deus. E o livro de Gênesis diz que de tudo que Deus criou, as estrelas, os golfinhos, as tartarugas, o que mais deu alegria a ele foi criar o ser humano. Quando ele foi criando, ao final de cada obra criadora, o registro bíblico anota que ele gostou. Na linguagem nossa, diríamos, ficou feliz. Um pouco difícil ele não ser feliz antes, foi só uma imagem. Ficou feliz, gostei. Olhei e gostei. Mas quando ele criou o ser humano, ele viu que foi muito bom. Ele gostou muito, ele gostou demais. Ele exultou com a criação do ser humano. A obra criadora de Deus, portanto, nos inclui, mas inclui todos os seres. Quanto ao ser humano, nós encontramos uma afirmativa sobre o valor do ser humano no Salmo 8. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. E aí ele começa a descrever a beleza de Deus, e vários outros salmos fazem o mesmo. Mas depois desse ponto de exclamação, ele faz um ponto de interrogação. Senhor, que é o homem para que com ele te importes? Senhor, o que é o filho do homem para que com ele te preocupes? Claro que aqui a expressão que é o homem, que é o filho do homem, são a mesma coisa, faz parte do modo bíblico de fazer a sua poesia. É assim que Deus nos vê. Imaginemos o quão triste Ele que nos fez, nos vê completamente fora do propósito da sua criação. O salmista do poema 144, Salmo 144, faz a mesma pergunta. Versos 3 e 4. Senhor, que é o homem para que te importes com ele? Ou o filho do homem para que por ele te interesses? O homem é como um sopro. Seus dias são como uma sombra passageira. Mas apesar desta realidade, Deus criou o ser humano como a sua obra suprema. O ser humano foi feito, diz a Bíblia, um pouco menor do que os seres celestiais, mas foi coroado de glória e de honra para dominar sobre as obras das mãos de Deus. Deus colocou as obras das mãos dele sob o cuidado dos homens. E o poeta, voltando ao Salmo 8, relata: todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que percorre as veredas do mar, Deus encarregou ao ser humano deles cuidar. O que é, então, à luz da Bíblia, o ser humano? Já afirmamos que a Bíblia começa dizendo que o universo é uma criação de Deus. Deus, portanto, existe antes da criação. Dizer o contrário é imaginar que toda obra da criação surgiu por acaso. Mas a nossa aposta, e eu uso a palavra aposta propositalmente, é que há um Criador, e esse Criador é radicalmente diferente da obra criada. Os panteístas, por exemplo, afirmam
que o Criador e a obra criada integram a mesma realidade, são da mesma substância, são da mesma natureza. Olha-se uma obra criada, vê-se o Criador. Isso é o panteísmo, porque eles confundem, no sentido de fundir o Criador e a sua criação. A nossa aposta não é nem no panteísmo e nem afirmar que, ateisticamente, tudo veio do acaso. Mas por que uma aposta? Porque nós escolhemos crer. É uma escolha. Isso tem que ficar muito claro para nós. Porque às vezes as pessoas começam a perder tempo em divagações, como explicar a existência de Deus. Se fosse explicável, Deus não seria Deus. É um ato de fé, é uma escolha. Um momento em que decidimos nas nossas vidas que a vida e as coisas foram obras de um Criador, que poderíamos chamar de um Criador inteligente. Sem Deus, a matéria sem vida continuaria. Mas foi pela intervenção divina que a matéria passou a ser vida. Deus, então, criou o universo. Esse é o ponto central da teologia bíblica sobre a criação, que inclui duas dimensões. Creatio ex nihilo e creatio continua, isto é, dizer que a obra da criação foi ex nihilo quer dizer que Deus criou a partir do nada. Nada havia antes de ele criar. Ele não transformou, ele não adaptou, nada havia. Nem a matéria havia, ele a criou. E dizer que essa criação é contínua é dizer que Deus continua criando, intervindo e agindo na história e nos convida para sermos coagentes de Deus, agentes juntamente com Deus na obra da sua criação. Deus continua em atuação no mundo, inclusive sustentando o mundo agora e no futuro. É muito interessante que, de vez em quando, nós lemos nos meios de comunicação o seguinte: passou pela Terra um bólido, um pequeno satélite, um planeta, um asteroide, passou raspando a Terra, aí alguns milhões de quilômetros, mas raspando a Terra. Mas não tocou a Terra. E a matéria diz, se tocasse a Terra, seria catastrófico se caísse no lugar habitado. Por que não caiu? Porque Deus continua sustentando o universo que Ele criou. O Deus transcendente, o Deus que está acima da obra criadora, da obra criada, além da obra criada, está presente ou imanente no mundo, mas não é o mundo, não se confundem com o mundo. Todos os relatos bíblicos da criação sublinham o caráter de Deus. Não provam a existência de Deus, porque a Bíblia parte dessa existência. Já começa com o fato de que ele existiu. Primeira palavra, Deus. Deus no princípio criou os céus e a terra. O ser humano, diz essa mesma Bíblia, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Lemos isso no capítulo 1, no capítulo 2. O ser humano surgiu como fruto de uma decisão de Deus. Façamos. O ser humano, portanto, surgiu na história em função de um desejo profundo, como a dizer que a obra da criação se completaria quando o ser humano fosse criado. Então, Deus criou o homem tendo como modelo sua própria imagem e a semelhança de si mesmo. Perfeitamente pleno, sublimamente sábio, belo.
porque preparado para ser imortalmente eterno. Não para viver em isolado e protegido castelo, mas no Éden, livre para o acerto e o erro, e na presença do prazer de um Deus terno, que pusera na comunhão com ele o seu anelo. O amigo deu-lhe sobre a terra o governo, ungindo-o para guardar com todo zelo sua obra do Criador, para pôr nela seu selo e para aplainar o que ainda ficara ermo. E assim foi. Em toda a sua feliz intensidade, até sorver o som do sopro da súbita insanidade. O pecado. Apesar da queda, a obra criadora de Deus continua até hoje, pela intervenção comum do ser humano e pela intervenção incomum do Criador. O fato de o homem ter nascido de um desejo de Deus indica claramente que Deus nos fez para nós nos relacionarmos com Ele. Quando o ser humano se afasta de Deus, o desejo de Deus por um relacionamento não se realiza. Quando o ser humano se afasta de Deus, ele perde a sua própria essência e se abre para o abismo. Nós não pedimos para ser criados, não desejamos ser criados. Foi a vontade de Deus, exclusivamente de Deus, que fez com que nós surgíssemos. Mas a obra contínua da criação, esta precisa do exercício de nossa vontade, para que nós, então, cooperemos com Deus para a sua manutenção. Deus nos quer abraçar, mas espera a nossa permissão. Deus nos quer completar, mas aguarda a nossa participação. Nós somos seres biológicos, seres espirituais. Somos homens e mulheres capazes de nos relacionarmos com Deus e um com o outro. No sentido figurado, eu ousaria dizer que Deus se completou quando nos criou. E se completou quando nos criou, porque agora tinha alguém com quem se relacionar. Alguém que fosse alma, que fosse corpo, que fosse espírito e que tivesse vontade própria. Esse ser humano, imagem e semelhança de Deus, ao ser criado, completou, poeticamente falando, a obra de Deus. Mas ainda, Deus criou o homem sozinho, mas não o deixou sozinho. Criou o primeiro, o segundo e muitas outras pessoas para que os seres humanos se relacionassem, porque o ser humano só se completa quando se relaciona com Deus e quando se relaciona com o próximo. No século XVII, houve uma pandemia entre muitas da Europa nos 3 séculos, desde o século XIV, que matou milhares de pessoas na Inglaterra. E nessa época, um pastor do seu escritório na igreja via os féretros passando, os sinos tocando, mais uma morte pela peste em Londres. Foi então que ele escreveu um dos mais lindos poemas da sua produção, no ano de 1623. O nome desse pastor é John Donne.
Seu poema diz assim: nenhum homem é uma ilha plena em si mesma. Cada homem é uma parte do continente, uma parte do todo. Se uma porção de terra é levada pelo mar, a Europa é levada. Como se um penhasco fosse, como se a casa dos teus amigos ou a tua própria fosse. Toda morte humana me diminui, porque eu sou parte da humanidade. Então, não queira saber por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Nenhum homem é uma ilha. Todo ser humano foi desenhado para ter intimidade uns com os outros. Todo homem foi feito para se relacionar. Todo homem foi feito corpo, alma e espírito. Às vezes dizemos que nós temos corpo, temos alma, temos espírito, mas à luz da revelação bíblica temos que pensar que o homem pensa, sente, deseja, age, e não há como separar essas partes. O homem não tem, ele é alma. O homem não tem desejo, ele é desejo. Não há uma dualidade, mas uma unidade. Não há lugar para a visão grega do dualismo. Corpo como uma coisa ruim porque é material, e espírito ou alma sendo uma coisa boa porque é espiritual. O corpo não é a fonte do mal. O ser humano é que age de um modo malvado, não o seu corpo, ou o seu pensamento, ou qualquer outro nome que nós venhamos a dar. Por isso, cada vez mais claro deverá ficar para nós essas divisões. Eu gosto muito de uma frase de um psiquiatra, Carlos Brigante, já há muito tempo, em que ele disse o seguinte: haverá um dia em que o homem vai olhar para trás e dar risada ao saber que existia uma faculdade para ensinar medicina e outra para ensinar psicologia. Eu estou plenamente de acordo com esta profecia. O ser humano, assim como a trindade divina é una, o ser humano também é uma unidade biopsíquica e espiritual, que se realiza não só pelo fato de ser criado assim por Deus, mas se realiza no relacionamento um com o outro. Por último, que esse ser humano criado à imagem e semelhança de Deus tem uma responsabilidade intransferível, que é a de cuidar do resto da criação. Eu sei que tem havido questionamentos em algumas ideologias de que o homem seja a obra suprema da criação, entendendo que isso é uma afirmativa do próprio homem para se exaltar a si mesmo. É a Bíblia quem o diz. Não só diz isso, mas coloca no ser humano essa responsabilidade. Leio Gênesis 1, 26, que todos sabemos de cor. Domine o ser humano sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Leio também, sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem a terra, e o texto prossegue. Mas isso não nos convida a um tipo de antropocentrismo.
porque nós somos agentes de Deus, não para destruir o que Ele criou, mas para continuar a criação contínua, a criação contínua de Deus. Um antropocentrismo só é válido quando mostra que todos os seres humanos somos chamados a desempenhar um papel no mundo, na obra criadora permanente de Deus. Nós somos sacerdotes de Deus na criação. Paulo, o apóstolo, em Romanos 8, 10 a 22, afirma que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. O texto, então, prossegue e eu não vou me alongar nele. Todos fomos criados e colocados no mundo por Deus. E precisamos reconhecer que toda forma de vida merece ser vivida. O valor pleno de todas as criaturas é uma pré-condição para que nós tenhamos uma vida em comunhão com o Criador. Eu quero concluir com uma experiência que eu vivenciei e não posso interpretar muito porque não tenho os conhecimentos. Eu vou prosseguir com algumas frases apenas, mas quero contar essa história. Há muitos anos eu estive no estado de Rondônia, visitando uma aldeia dos Suruí. Então, o nosso carro era um carro comum, foi até a estrada, parou num certo ponto e depois só era possível através de uma caminhonete dos próprios índios. Então, fomos todos ali na carroceria daquela caminhonete, olhando apenas e tão somente a floresta. Mas eis que um desses animais criados por Deus, muito bonito, colorido, mas que voava, pousou aqui. O que eu faço agora com esse animal? Obviamente disse, ele vai me morder, ele vai me picar. Automaticamente peguei essa outra mão aqui, a mão da força, que eu sou destro, e rumei em direção a eliminar aquele invasor. Mas eis que uma outra mão segurou a minha, era de um morador, era de um suruí, que me perguntou, o que ele lhe fez de mal? E as minhas mãos voltaram ao seu lugar e eu nunca esqueci essa lição, já tem mais de 40 anos. Para então afirmar, só as frases sem me deter. Nós precisamos respeitar toda a criação de Deus. Todos os animais, visíveis e invisíveis ao olho comum, foram criados por Deus com um propósito. E se nós percorrermos as páginas da Bíblia, nós vamos ver que Deus cuida dos animais. Segundo, nós precisamos de uma atitude em relação à vida que respeite aquilo que a Bíblia nos ensina. Nós não somos independentes, mas interdependemos uns com os outros. Quando Jesus, em João 6,12, fez aquela multiplicação e todos ficaram felizes da vida, ele não ficou. Ele disse, catem os pedaços, para que nada se perca. Não se conteve apenas em alimentar quem ali estava, mas que nada se perdesse da natureza que ele criara com a multiplicação, para que pudesse alimentar outras pessoas. Precisamos nos humilhar diante do Criador. O que é que nós somos? Por isso, uma
boa teologia bíblica da criação, incluindo o ser humano, nos leva a nos humilhar diante do Senhor. Então, sermos por Ele exaltados. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. E por fim, o que sempre temos afirmado, a história da igreja, a nossa própria história, nós precisamos aceitar que, criados por Deus, somos amados por Deus. Deus nos ama desde quando nos criou. Deus continua a nos amar. Deus se importa conosco. Há um filósofo que escreveu uma frase muito interessante. Ele disse que Deus pode se livrar dos problemas num piscar de olhos. Mas Deus tem todo o tempo do mundo para se dedicar a nós. Sobretudo por causa do seu amor. Quando vivemos neste período, nós precisamos reafirmar a doutrina bíblica da criação. Mesmo quando as coisas saem fora do humano controle, não estão fora do controle divino. E Deus, que nos criou e nos ama, nos dá a tarefa de colocar em ordem o que está em desordem. Desordem que veio não por causa da falha no projeto divino, mas na falha da obediência humana. Termino só relendo partes do Salmo 8, para que ele fique ecoando nos nossos corações. Porque, de fato, junto com o Salmo 144, ele é bastante suficiente para nos inspirar a uma boa teologia, a uma bíblica teologia da criação. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, e a lua, e as estrelas que estabeleceste. Vou colocar aqui então uma frasezinha minha, nossa. Eu pergunto, que é o homem para que dele te lembres? Que é o filho do homem para que o Senhor o visite? Tu o fizeste um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos oceanos. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Como nos temos relacionado com nosso Deus? Como temos nos relacionado com os animais irracionais, grandes ou pequenos, de estimação ou de horror? Como nos temos relacionado uns com os outros? Nós somos as obras-primas da criação de Deus.
amados para amar. Que a teologia da criação nos inspire a ser parceiros de Deus na continuada obra de Deus no mundo, todos os dias, até a volta de Jesus.